Durante o dia de hoje eu vinha meditando a respeito desse assunto e o Senhor me trouxe alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que ilustram bem essa realidade de governo, de liderança, de autoridade. E se o Espírito me permitir, eu quero compartilhar com os irmãos algo nesse sentido. Queridos, nós como cidadãos, nós perdemos a admiração pelos nossos governantes. Nunca houve um tempo como o que vivemos agora, em que os nossos governantes têm sido tão desprezados por parte dos cidadãos, onde as instituições que foram estabelecidas para prezar pela ordem, pela decência, como uma forma de reprimir o mal, têm sido não só desprezadas pelos cidadãos, mas têm sido motivo de chacota, têm sido motivo de piada, têm sido motivo do desprezo da pior espécie. Vivemos igualmente um tempo onde os cristãos têm feito muito pouco caso da igreja. O Senhor me alcançou pela sua misericórdia há aproximadamente 19 anos. E nesses 19 anos de caminhada eu nunca vi um tempo como esse, onde se tem desprezado tanto a igreja do Senhor, onde se tem desdenhado tanto dos pastores, dos líderes, dos ministros que Deus estabeleceu sobre o povo. Nunca antes vivemos um tempo de tamanha apostasia, onde pessoas se cercam de mestres que falem segundo as suas cobiças, onde pessoas optaram por seguir um caminho de governarem a si mesmas, como quem diz que igreja é coisa do passado. Vivemos igualmente um tempo onde filhos têm declarado guerras contra os pais. E eles clamam, eles gritam por independência, ainda vivendo debaixo da tutela dos seus pais. É um tempo terrível, é um tempo de desfiguração total, absurda, que nós temos visto nas famílias, os filhos se levantando contra os pais. E vivemos também um tempo onde empregados, onde servos, se voltam com unhas e dentes contra os seus empregadores, com a suposta justificativa de defenderem seus direitos. Por que eu citei essas 4 características, irmãos? Pela Sagrada Escritura nós podemos entender que Deus, ao formar todas as coisas, Ele estabeleceu 4 formas básicas de governo, e essas 4 formas básicas de governo regem toda a criação e dão manutenção à vida. Uma das instituições que Deus criou, dos governos que o Senhor criou, é o fato do governo sobre os cidadãos. É um tipo de autoridade. Deus também criou a igreja como forma de governo sobre os cristãos. Deus colocou os pais como governo sobre os filhos. E Deus colocou os senhores como governo sobre os empregados ou sobre os servos. Entenda como você achar melhor. E quando eu leio as páginas das Sagradas Escrituras, eu posso compreender muito facilmente que desde o Éden, desde Adão e Eva, tem sido empregado muito esforço no sentido de desacreditar a figura da autoridade. Nós vemos a antiga serpente falando a Eva, na verdade colocando em dúvida uma ordem dada pelo Senhor. Quando ele diz: será mesmo que é isso que o Senhor falou? Será que ele não está escondendo o jogo? E de lá para cá, a humanidade vem caminhando a passos largos, numa tentativa inútil de denegrir a figura da autoridade, de desacreditar o governo, de anular a liderança. E isso é grave mal e é causa fundamental de vivermos como estamos vivendo hoje. Eu quero basear a mensagem de hoje usando a ilustração de Davi. Então abra comigo sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23.
a partir do versículo 13. Antes de lermos, é importante que nós entendamos o que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Toda a Bíblia, irmãos, preste atenção, por favor. Toda a Bíblia traz para o ser humano verdades espirituais. Diga comigo, verdades espirituais. Toda verdade espiritual precisa ser compreendida, precisa ser discernida, precisa ser interpretada, precisa ser colocada em prática de maneira espiritual. Tanto é verdade que ao homem natural, ao homem sem Deus, ao incrédulo, àquele que não foi alcançado por Cristo para a salvação, jamais, de maneira nenhuma, pode manifestar, pode evidenciar, pode viver, pode praticar as verdades espirituais contidas aqui. Quando muito, ele pega uma verdade espiritual e transforma num preceito natural para dar a justificativa de que ele é bom. Assim faziam os escribas e os fariseus. Pegavam uma lei que tratava a respeito de algo espiritual e a interpretavam de maneira natural para poderem se apresentar diante dos homens como pessoas santas, justas e retas e observadoras da lei. Então é importante, interessante e importante que eu e você guardemos no nosso coração que quando pegamos a Bíblia Sagrada para ler, para estudar, para meditar, precisamos ter em mente que tratam-se de realidades espirituais. Por isso é recomendado ao leitor da Bíblia, ao estudioso da Bíblia, ao abrir as páginas das Escrituras, orar ao Senhor, pedir auxílio do Espírito Santo, porque a palavra diz que é o Espírito quem nos ensina em toda a verdade. Ora, toda a realidade espiritual, irmãos, é uma realidade que eu e você não vemos, não apalpamos, muitas vezes não sentimos. Muito do que sentimos diz respeito às nossas emoções e não ao Espírito. E a realidade espiritual, por ser algo que não é palpável, que não é visível, ela precisa de um corpo, ela precisa de uma forma para se manifestar. Para que nós, seres humanos, limitados, pequenos, falhos, tenhamos pelo menos uma possibilidade de entender, de compreender a mente do Senhor. Foi por isso que ele escreveu a Bíblia. Foi por isso que ele dispôs os escritos sagrados em Antiga Aliança, Nova Aliança. Por que eu estou passando esse pano de fundo? Para que você compreenda onde eu quero chegar. Por exemplo, nós já falamos aqui inúmeras vezes que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Quem já ouviu isso? Então o Antigo Testamento traz realidades espirituais na forma de sombras, na forma de tipos, na forma de modelos, na forma de fotografia, se você assim preferir, que apontam para uma realidade invisível, que mais tarde veio se manifestar na pessoa de Jesus. Outra realidade espiritual manifestada em carne, apresentada em corpo, para que eu e você pudéssemos entender. Nós jamais entenderíamos Deus, a não ser que Cristo viesse à terra como homem. Como contam aquela história da formiguinha, né? Tem um ser que olha aquela formiguinha entrando no abismo e ele diz: como vou avisar aquela formiguinha para parar de andar? Só tem um jeito, se transformando numa formiguinha. E a historinha conta que aquele ser maravilhoso se transformou numa formiguinha para que aquela formiguinha pudesse compreender o que aquele ser queria falar para ela. Eu e você somos as formiguinhas. Jesus se fez como formiguinha, para você entender, de maneira que nós pudéssemos compreender as realidades espirituais. Você está entendendo, irmão? Então, o Antigo Testamento é sombra do Novo. O Antigo Testamento é uma figura, é a forma que Deus deu ao Espírito, a essência daquilo que Ele queria transmitir e que apontava para a pessoa do seu Filho. Nós estamos falando sobre governo, sobre liderança, sobre autoridade. Governo, liderança e autoridade são outras formas de Deus trazer ao homem o entendimento do que há no céu. É como se Deus estivesse dando forma a um princípio que eu e você não vemos, não apalpamos e não conseguimos compreender. E você já percebeu como é fácil nós rejeitarmos aquilo que não entendemos? Aquilo que eu não entendo,
não me interessa. Aquilo que eu não compreendo, quero bem longe de mim. Por que a questão do governo tem sido tão mal interpretada, conduzida, principalmente por aqueles que professam ser filhos de Deus? Porque falta entendimento espiritual a respeito dessa realidade. E graças a Deus, Ele deixou a Bíblia repleta de exemplos, de formas, de tipos, para que eu e você pudéssemos compreender o peso que existe na questão da autoridade, na questão do governo, na questão da liderança. Amém, queridos? Então vamos ao texto, 2 Samuel 23, versículo 13. E 3 dos 30 chefes desceram e vieram até Davi na época da colheita, à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampou no vale dos Refaíns. E Davi estava então em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava, naquele tempo, em Belém. Davi ansiava, outras versões dizem, ele suspirava, ou ele suspirou, e disse: ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 homens valentes irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão. E a tomaram e trouxeram a Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. Outras versões dizem, derramou-a ao chão. Versículo 17. E ele disse: esteja longe de mim, ó Senhor, que eu faça isso. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isso ele não quis bebê-la. Essas coisas fizeram estes 3 homens valentes. Já já você vai entender aonde essa figura, essa forma, esse exemplo se encaixa no que eu quero ministrar hoje. Queridos, a história desses valentes começa como a história de muitos homens. Davi estava num período de fuga, um pouquinho antes desse acontecimento. Ele estava fugindo de Saul. E durante a sua fuga ele encontrou uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ali se ajuntaram a ele homens desprezíveis, amargurados de espírito, endividados, homens depressivos, homens rejeitados pela sociedade, homens que não tinham valor. Esses homens, mais tarde, vieram a se tornar os valentes de Davi, homens de renome que fizeram proezas, homens que tiveram seus nomes registrados não só na história, mas na Bíblia Sagrada. E esse registro, penso eu, é uma ilustração formidável, maravilhosa, do que Deus nos ensina a respeito do que seja a liderança, ou de qual é o peso de uma liderança. Eu quero que você preste atenção no que nós lemos agora. Se você prestou atenção, você vai ver que Davi não chegou àqueles homens e disse: poxa, eu quero beber daquela água, será que vocês podem buscar para mim? Foi isso que ele disse? Eu gosto de imaginar a cena que eu leio na Bíblia, porque o meu entendimento ele fica mais ampliado. Eu fico imaginando eles num acampamento, talvez na boca da caverna, sentado em volta de uma fogueira. Vamos ver se eu consigo te transportar para lá. E aí, papo vai, papo vem. De repente Davi olha na direção de Belém, os seus valentes sentados em volta da fogueira conversando. Não tem aquele negócio de pensar em voz alta? O que tu falasse? Não, nada, eu só pensei em voz alta. Eu imagino que foi assim: ai, aquela água. Será que eu consegui transportar você para a cena? Aqueles 3 homens ouviram esse suspiro de Davi. O texto fala que eles perguntaram para Davi se ele queria que os 3 fossem buscar água. Sim ou não? Eles tomaram uma atitude.
Porque eles se sensibilizaram com o seu líder. E eles foram, com perigo da própria vida, atender a um anseio expresso na forma de um suspiro, vindo do coração do líder deles. Deixa eu falar uma coisa para você que eu tenho aprendido, irmãos. A proximidade, ela gera intimidade. E a intimidade gera transformação. Como é que é isso? Lembra que eu falei que esses homens eram endividados, amargurados de espírito, depressivos, homens rejeitados pela sociedade, lembram? Era a escória da sociedade, era um homem sem valor. Mas a proximidade deles com Davi, o texto anterior fala, 1 Samuel está escrito isso, Crônicas também fala a respeito desse assunto, que eles se achegaram a Davi. Quando eles se achegaram a Davi, começou a primeira etapa do processo, a proximidade. Essa proximidade foi fazendo com que eles descobrissem o coração de Davi. E à medida que eles iam descobrindo o coração de Davi, mais e mais eles se apegavam a Davi. E essa proximidade gera então o segundo passo desse processo, que chama intimidade. Como é que eu posso explicar isso para você dando um outro exemplo? O meu pai, ele conduzia a mim e ao meu irmão só com os olhos. Tamanha era a intimidade e a proximidade, muito embora tenhamos tido uma educação rígida, onde a mãe tem um papel bem definido, onde o pai tem um papel bem definido. Meu pai viajava muito, mas apesar disso ele estava sempre muito próximo. Tão próximo, ao ponto de que a forma como ele olhava para mim e para o meu irmão, ele já transmitia um discurso do que ele queria. E eu e meu irmão entendíamos em cada ponto, em cada vírgula. Tem um texto na Bíblia, pastor José, que fala que Deus nos guiaria por vista, né? Só é possível ser guiado por vista, irmão, aquele que está próximo da sua figura de autoridade. Você está entendendo? Então aqueles homens, eles estavam tão próximos de Davi que se tornaram íntimos de Davi. E eles passaram não só a ouvir a voz de comando de Davi, eles passaram a compreender o coração de Davi. Davi não precisava mais abrir sua boca para expressar uma ordem. Davi não precisava mais abrir sua boca para dar uma voz de comando, porque os seus liderados, quando olhavam para Davi, já compreendiam tudo o que ele queria dizer. E isso se revela de maneira extraordinária num campo de batalha, por exemplo, onde os parceiros, onde os companheiros dificilmente vão ter tempo para bater um papinho e decidir o que fazer. Eles vão meio que por sinal, meio que por troca de olhares, e aí eles já sabem qual é o próximo passo. Está na tela? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Salmo 32. E? Ateei com os meus olhos. Outras versões ainda dizem, eu tenho lá em casa essa Bíblia, eu te conduzirei pelas minhas vistas, ou debaixo das minhas vistas. Proximidade gera intimidade. Intimidade gera transformação. Qual é o terceiro passo do processo pelo qual os homens de Davi passaram? De amargurados de espírito a valentes. De homens depressivos e sem valor a homens dos mais honrados em toda a nação de Israel. A Bíblia traz o relato de alguns feitos de alguns desses homens. Um conseguiu defender um descampado sozinho. Outro conseguiu com uma lança acabar com 300. Outro conseguiu com uma arma na mão acabar com 800 dos seus inimigos a ponto da espada ficar grudada na sua mão. A Bíblia ainda conta e narra a história de outros que nadavam contra a correnteza, abraçada, em época de cheia. Proximidade gera intimidade,
que gera transformação. Por que vivemos uma geração tão débil, tão fraca, tão insignificante, tão medíocre? Porque falta proximidade com a sua liderança. E calma, antes que você tire conclusões precipitadas, deixa eu terminar o meu discurso. Falta intimidade com a sua liderança. E faltando proximidade e intimidade, é impossível que você seja transformado. Estava orando ao Senhor e disse: Senhor, eu gostaria de enxergar Jesus nessa história. Porque senão a minha pregação vai parecer muito antropocêntrica. E eu estou cansado de ouvir, de ver o caminho que a igreja tem seguido, onde as nossas reuniões, os nossos cultos têm sido reduzidos a palestras motivacionais. E eu orei e disse: Senhor, eu queria ver Jesus aqui. E aí o Senhor me levou à história do Novo Testamento, uma delas, onde Jesus, com Pedro, Tiago e João, subiram ao monte para orar. E lá Jesus foi transfigurado na presença deles. E a história conta que eles, por iniciativa própria, quiseram fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias, outra para Moisés. O que me chamou a atenção nessa história é essa semelhança que há entre Davi com os 3 e Jesus com os 3. A atitude dos 3 para com o seu Senhor e a atitude daqueles 3 discípulos para com o Mestre transfigurado na presença deles. Pedro, Tiago e João subiram só naquela oportunidade? Não. Pedro, Tiago e João eram os companheiros inseparáveis de Jesus. Pedro, Tiago e João foram encarregados de obras das mais maravilhosas. Pedro, tremendamente usado por Deus, um líder por excelência da igreja primitiva, com um discurso sobrenatural. João, não precisa falar, o autor do Apocalipse. Tiago, outro gigante. Homens que haviam se aproximado de Jesus. Há um texto escrito no Evangelho de Marcos, que diz que aqueles discípulos se achegaram a Jesus. E a partir do momento que eles se achegam a Jesus, eles começam a descobrir o coração de Jesus. E quando Jesus é ressurreto e ele é glorificado e assunto aos céus, os discípulos começam a manifestar o caráter de Jesus. Os discípulos começam a evidenciar o quão parecido eles haviam se tornado com Jesus. Tanto que, num determinado momento, a Bíblia narra que eles foram pela primeira vez chamados cristãos, pequenos cristos. Numa outra oportunidade, eles olharam para Pedro e para um outro discípulo, que eu não lembro o nome agora, e disseram: eles estiveram com Jesus. Só pode. Porque eles são pescadores, são indoutos, são ignorantes, mas o jeito que eles falam revela que eles estiveram com Jesus. Qual é a verdade prática, irmãos, que eu quero trazer para você nessa noite? A autoridade, o governo, a liderança é algo que foi constituído por Deus. E as narrativas bíblicas são apenas a forma física para que eu e você compreendamos uma realidade espiritual que é maior do que eu e você temos capacidade e condição de absorver. Se você der uma lida rápida no livro de Gênesis, você vai ver que Deus, ao estabelecer o sol e a lua, ele estabeleceu o governo. Que o sol governe de dia, que a lua governe de noite. Quando ele termina a criação, ele coloca tudo debaixo do domínio do homem. E o homem, de maneira muito criativa, passa a nomear toda a criação. Por quê? Ele era íntimo do próprio Deus, a ponto de ter recebido de Deus a capacidade de, por ele próprio, nomear cada uma das criaturas do Éden. Só que Adão pecou. A proximidade e intimidade que ele tinha lhe foram tiradas. De dominador passou a dominado. De governante passou a governado. Aquilo sobre o que ele exercia domínio passou a dominá-lo. E aí começou a depravação da raça humana.
E isso tem se perpetuado até os nossos dias, irmãos. Escute. Eu quero insistir nessa questão das realidades espirituais assumirem uma forma física para que eu e você possamos compreender. Você sabe por que Jesus estabeleceu a igreja? Efésios diz: para que a sua glória fosse manifestada através dela. Para que os mistérios que antigamente estavam ocultos começassem a ser revelados através da igreja. Então, quando eu e você nos levantamos contra a igreja do Senhor, eu e você estamos declarando guerra contra um princípio de autoridade existente na eternidade. Quando eu e você não nos submetemos às autoridades espirituais constituídas por Deus, eu e você estamos negando diretamente a ordenança, o governo, a autoridade do próprio Deus sobre as nossas vidas. Abra comigo sua Bíblia na carta aos Romanos, por favor. Acho que é oportuna essa leitura. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Diga comigo: não há autoridade que não venha de Deus. Você tem algum ranço, como dizem os jovens, contra qualquer figura de autoridade? Você está se levantando contra ele. Vou repetir: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela. Deixa eu parar aqui e fazer um parênteses. Fevereiro de 2014, mais precisamente no fim de semana do Carnaval, fizemos um seminário aqui chamado Olhando para o Alto, e o pastor Evaldo liberou uma palavra que marcou a minha vida para sempre. E a palavra que ele falou foi exatamente essa: as pessoas deveriam querer saber o que os seus pastores pensam a seu respeito. Aquilo chacoalhou, estremeceu a minha alma, a minha estrutura, a minha base de fé. E eu comecei a questionar a mim mesmo e a minha fé. Mais tarde fomos descobrir que ele baseou isso, falando sobre Davi, Barzilai, Simei, e mais recentemente o nosso pastor José trouxe uma revelação absurda a respeito desse assunto. Algo que tem movido os nossos corações já há várias semanas. Quando eu me preocupo em saber o que o meu pastor pensa a meu respeito, na verdade, eu estou querendo descobrir o que Deus pensa a meu respeito. Quando eu leio a carta de Hebreus, por exemplo, e outras cartas dos apóstolos que dizem respeito à autoridade, eu vejo que eu tenho como responsabilidade me submeter de bom grado aos mestres, aos pastores, porque eles velam pela minha alma, e eu devo me portar para com eles de maneira que eles possam fazer o seu trabalho alegremente, porque se eles fizerem gemendo, eu não recebo proveito nenhum. Você está comigo ainda? Amém. Fecha parênteses, deixa eu voltar para o texto, versículo 4. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus, vingador, para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência.
Também por essa razão vocês pagam tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente a essa mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Queridos, o mal da nossa geração é que nos falta sensibilidade para compreender o que vai no coração dos nossos líderes. E isso na esfera como cidadãos, na esfera eclesiástica ou como igreja que somos, na esfera familiar, relacionamento entre pais e filhos, e no nosso relacionamento comercial, por assim dizer, patrão e empregado. Nós não podemos tirar essas coisas de diante dos nossos olhos, porque essas são apenas formas que Deus deu para nos ensinar algo absurdamente além daquilo que eu e você podemos compreender. Por isso esses 4 já são mais do que suficientes para deixar eu e você assim, ó. E agora? Então, se a forma dada ao Espírito já é assim tão grave, tão urgente, tão séria, será que você consegue imaginar qual é a realidade espiritual por trás disso tudo? Irmão, tá puxando brasa para tua sardinha, né, querido? Não, querido, eu estou tentando tirar você do abismo. Eu estou tentando fazer você enxergar que o princípio de autoridade, de governo, foi estabelecido por Deus já na eternidade. E Ele colocou os governos humanos como uma maneira de explicar para nós o que Ele espera no céu. Eu não vou conseguir reproduzir o que o presbítero Rogério falou durante essa semana toda, mas eu achei tremendo. Me ajuda, tá? Qual é a causa de nós trocarmos as nossas lideranças? Foi mais ou menos assim que tu falou, presbítero? Você já parou para pensar nisso? Por que eu desejo trocar de liderança? Normalmente é porque ela não atende os meus anseios. Repito, não estou falando só da liderança da igreja, tá? Vamos tomar os 4 modelos. Por que você sai do teu emprego com tanta frequência? Porque aquela tua liderança não atende a um anseio teu. Por que você se revolta contra os seus familiares e a causa das maiores guerras estão dentro das famílias? Porque as pessoas que têm uma figura de autoridade sobre você não atendem os teus anseios. Dentro da igreja não é diferente, e como cidadãos não é diferente. É mais ou menos isso, Rogério? Agora, durante essa meditação do dia, tendo isso em mente, presbítero, eu fiquei pensando, ok, eu mudo, porque a minha autoridade, a minha liderança não atendeu aos meus anseios. Aí quando eu olho para um texto desse, dos 3 valentes de Davi, eu fico pensando, na verdade eu deveria enxergar a coisa sob outro prisma. E ter sensibilidade para entender o que vai no coração dele. Porque a liderança foi instituída por Deus. E como falou o presbítero Rogério ontem, a responsabilidade da liderança é conduzir o povo até Canaã, nessa pregação dele. Vai estar no canal do YouTube, tá? Já já vocês vão poder compartilhar aí. A responsabilidade do líder não é colocar você em Canaã. A responsabilidade do líder é conduzir você até lá. Você tem que entrar. O Senhor é que introduz na terra. Então quando você se levanta contra uma autoridade, na verdade você está se levantando contra a única pessoa que tem condições de transportar você, de conduzir você até o seu destino final. Então nós precisamos do quê? Sensibilidade. E aqui eu quero chamar a tua atenção para nós orarmos. No lugar de você se colocar em posição de crítico, procure se achegar. A melhor maneira de você compreender o coração de Deus é se achegando às figuras de autoridade. Porque nas figuras de autoridade Deus se revela.
Porque Ele próprio se move debaixo de princípio de governo e de autoridade. Não fosse assim, Ele não teria criado governo e autoridade já na criação. Ele não teria dito: Sol, governa durante o dia, o teu governo vai até aqui. Lua, o teu governo vai daqui até ali. Mar, o teu governo vem até aqui, daqui não passa. Você está me entendendo? Então saia da posição de crítico e se coloque na posição de se sensibilizar ao que está acontecendo. E um último exemplo que me ocorre agora, é interessante. A última ceia. Jesus disse: um de vocês vai me trair. Qual foi a colocação dos que estavam na ponta da mesa? Ô João, tu que é o cara que encosta ali no peito, sonda aí o mestre para nós, por favor. Foi isso? Vocês leram isso? Está escrito? Estou falando besteira. João era íntimo de Jesus. E o coração de Jesus estava completamente descoberto para João. Por isso quem estava na ponta olhava para João e dizia: ô, vê para nós aí quem é. Só o íntimo tem condição de revelar o coração do mestre. Então você quer conhecer o coração de Deus, irmãos? Se aproxima das lideranças constituídas por Ele. Na igreja, em casa, na cidade e é onde você ganha o seu pão. Se coloque de pé, por favor.